Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é paz. Uma paz que vai além. Esse é o tema da nossa meditação. O apóstolo Paulo, ele ensinou os irmãos gálatas que a paz é uma das 9 qualidades do fruto do Espírito Santo. Note que é fruto e não frutos. Não são 9 frutos, mas um único fruto, com 9 sabores, com 9 qualidades diferentes. Nós recebemos a paz, portanto, como um presente de Deus. Ela é fruto do Espírito. Não é algo que nos é inerente. Não é um recurso, uma ferramenta que você pode em qualquer momento sacar do seu coração ou da sua mente, ou encontrar em alguma circunstância, ou receber de um outro ser humano, mas é uma dádiva do Senhor. É o Espírito Santo quem promove essa paz. Mas na medida em que nós recebemos esta qualidade do fruto que é a paz, nos tornamos responsáveis, ou pelo menos corresponsáveis, por cultivar. Aliás, primeiro, por experimentar, porque o fruto do Espírito é primeiramente para que você experimente. E ao experimentar e ver que é bom, como diz a palavra, provem e vejam que o Senhor é bom, você começa a cultivar. Você já não troca por outra coisa. E você então começa a promover essa paz que está experimentando e que lhe faz tão bem. E aí nós chegamos à verdade central dessa reflexão, aquela frasezinha que você precisa guardar. Se você chegar em casa e alguém te perguntar sobre o que o pastor pregou, é essa frase que você vai dizer: o Espírito de Deus é fonte de paz e nossa força para promover a paz. O Espírito de Deus é fonte de paz e nossa força para promover paz. E não existe tarefa mais importante do que essa, porque a falta de paz é, com toda certeza, o problema mais grave deste mundo. As nações destinam um valor substancial do seu orçamento com o propósito de manter a paz. Da maneira que entendem, da maneira que os governantes acreditam que o farão. Os muitos processos, os incontáveis processos que estão nesse momento empilhados nos tribunais, existem por um único motivo: porque em algum momento a paz foi quebrada, seja entre indivíduos, seja entre corporações. Algo aconteceu que quebrou a paz. A procura pela paz, e eu acho muito provável que seja o motor da nossa economia. O desejo da paz movimenta a indústria bélica, a indústria das armas. O desejo e a busca pela paz movimenta a indústria do turismo. Por que a gente quer viajar? Eu preciso ter um tempo de paz, um tempo de descanso. A indústria farmacêutica. Total.
A indústria imobiliária. Eu acredito que se eu mudar para um outro bairro, para uma outra casa, para uma outra cidade, aí sim eu vou experimentar um pouco de paz. E convenhamos, a busca pela paz é o que sustenta a previdência social. Eu estou pagando esse negócio porque eu quero lá na frente, né, ter um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Agora, convenhamos, né? Seja honesto. Aquelas compras que a gente faz por impulso, a gente faz em busca do quê? De bem-estar. E o bem-estar é uma expressão da paz, é uma outra palavra, né, para o sentimento de paz que a gente quer experimentar e quer experimentar o tempo todo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que casou cedo porque queria sair de casa para viver em paz. Eu já conversei com gente assim, olha, minha casa, minha família de origem era um caos. Eu casei para sair de casa. E você também deve conhecer alguém que se divorciou, dizendo que fez isso com que propósito? Eu preciso de paz. É bem provável que você já tenha interrompido um relacionamento porque conviver com aquela pessoa estava drenando a sua paz. E eu não vou ficar surpreso se você me disser que já fugiu, ou algumas vezes mentiu, aquela mentirinha branca, só para manter a paz, ou pelo menos algo parecido com isso, alguma aparência de paz num relacionamento ou no seu lar. A verdade, meus irmãos, é que eu duvido muito, viu, Maria? Eu duvido muito que exista alguma inquietação ou alguma doença da alma que não tenha começado com a quebra da paz. Cada página da Bíblia, ela nos conta que o motivo para a falta de paz no mundo, para a falta de paz na nossa vida, é porque não existe um só coração humano que não tenha sido fraturado pela queda, que não tenha sido afetado pelo pecado. Agora, pasme você, e talvez isso possa te chocar. Quando a gente lê Isaías 57, de 17 a 21, o que nós vemos ali é o próprio Deus afirmando que a falta de paz também é uma manifestação de juízo. Assim como a paz verdadeira chega até nós como um presente da graça de Deus. Eu vou ler o texto, é curtinho, próprio Deus falando para Israel. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porei em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto, como os que estão longe. Diz o Senhor que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus.
Texto forte, né? Deus é o autor da paz. E Deus é o único verdadeiro promotor da paz. Só Jesus é capaz de estabelecer a paz entre uma pessoa e Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é capaz de estabelecer e preservar a paz entre uma pessoa e outra pessoa, porque Jesus é aquele que, segundo Paulo em Efésios, derrubou o muro de inimizade que separava. E só Jesus é poderoso para preservar a nossa paz, ainda que estejamos passando pela situação mais difícil da nossa vida. E sendo a paz uma qualidade do fruto do Espírito Santo, o que se espera é que todo mundo que entregou sua vida para Jesus, todo mundo que se tornou casa, morada, portador do Espírito Santo, tenha a paz, assim como as demais qualidades do fruto, desenvolvida na sua vida, no seu caráter, e isso de uma maneira progressiva. O que se espera é que a gente se torne melhor. A paz que vem do Espírito, ela se manifesta nas respostas que nós damos às situações da vida, especialmente às situações mais difíceis. E isso porque, vou repetir a frase que você tem que guardar: o Espírito de Deus é fonte de paz e nossa força para promover a paz. A Bíblia diz que essa qualidade do fruto do Espírito, ela se expressa de 3 maneiras. 3 expressões, talvez não as únicas, mas as principais expressões da paz na nossa vida. A primeira é a paz com Deus, vertical. A segunda é a paz em nós, interior. E a terceira é a paz com as pessoas, horizontal. A paz com Deus, a gente pode encontrar lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, lá está escrito assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ou como está aí na sua tradução, eu li na NVT, justificados, pois mediante a fé temos ou tenhamos paz com Deus. O que é a salvação? Senão a restituição da paz entre Deus e o ser humano, entre nós e o nosso Deus Criador, por causa do que Jesus Cristo fez, por causa da obra consumada de Cristo na cruz e sua ressurreição. Deus deixou de estar contra nós para ser por nós. E quando nós dizemos sim a Jesus, nós deixamos de estar contra Deus para pertencer a Ele. O estado de guerra, de rebelião que o pecado causou, ele é encerrado. E agora existe paz. Agora podemos ter acesso e intimidade com o nosso Deus. Mas além da paz com Deus, a Bíblia fala da paz em nós. Você já se perguntou por que até os crentes mais sinceros e mais maduros perdem a paz com facilidade? Né? Você já se questionou assim: Senhor, mas tanto tempo de caminhada, tanto tempo de aprendizado da palavra, e mesmo assim
eu me encontro frequentemente com o coração perturbado, ansioso. Por que isso acontece? Primeiro, porque nós vivemos num mundo barulhento. Um mundo cheio de gente perturbada que quer roubar a sua paz. O que não falta nesse mundo é gente perturbada querendo roubar a sua paz. Mas não vamos cair em vitimismo também, né? Às vezes, você e eu é que somos os perturbados, querendo tirar a paz dos outros. Segundo, porque existem situações que estão fora do nosso controle, que não é culpa sua, que não é culpa do outro, mas são situações, coisas que simplesmente acontecem e vêm para roubar a nossa paz. A gente vive num mundo quebrado. E além de tudo isso, existe uma batalha espiritual, brutal, violenta, constante, sendo travada, em operação, com a finalidade de tirar a nossa paz. Esses são 3 motivos. Essas são as respostas do porquê constantemente algo tira a nossa paz. Mas, como dizia um professor meu, não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. Essas são as respostas fáceis. Existe uma resposta difícil. E é a que eu quero compartilhar com você. O motivo por trás dos motivos. A nossa luta pela paz, na verdade, é uma luta contra a incredulidade. Em João 16:33, Jesus disse assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha o poder dessa declaração. Animem-se, eu venci o mundo. Jesus afirmou que venceu o mundo de maneira cabal, definitiva. Em outro lugar, ele disse que até os nossos fios de cabelo estão contados. Tamanho é o cuidado que o Senhor tem com a gente. Tamanha preocupação que Ele tem com cada detalhe da nossa vida. E Ele disse até que nenhum pardalzinho cai no chão se não for da vontade do Pai, expressando que Deus é soberano sobre tudo o que acontece na nossa vida. Paulo declarou que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e fez dele cabeça sobre todas as coisas. E aí então a questão é: por quê? Mesmo sabendo que Cristo reina, que Ele venceu, que Ele cuida de nós nos pequenos detalhes e que todas as coisas estão debaixo dos pés dEle, por que mesmo sabendo disso, mesmo conhecendo essas declarações tão preciosas e tão poderosas, ainda assim nós ficamos ansiosos e por vezes angustiados? Porque no fundo, a gente reluta em acreditar que realmente Jesus seja isso tudo, que realmente Ele esteja no controle de todas as coisas. A nossa falta de paz é uma batalha contra a incredulidade. Nós não acreditamos que Ele seja assim.
tão poderoso e tão soberano. Ou se nós acreditamos num sentido geral, genérico. Nós duvidamos que essas declarações e promessas se apliquem a nós, pessoalmente, em todas as situações da nossa vida. E muitas vezes isso é seta inflamada do diabo, como disse Paulo. São sussurros que o inimigo das nossas almas faz. Pedro nos alertou sobre isso. Vigiem, tomem cuidado. O diabo espreita como um leão querendo nos devorar. E é muito interessante que Pedro usou o diabo. Ele não usou inimigo, ele não usou Satanás, ele usou o diabo. E você sabe o que a palavra diabo significa? Acusador ou caluniador. Essa é uma atividade que ele exerce e exerce de mão dupla. Ele nos calunia, ele nos acusa diante de Deus. Mas a gente sabe que essa tarefa é sempre inútil. Por quê? Porque se o diabo nos calunia, nos acusa diante de Deus, quem intercede por nós? Cristo. Então toda acusação que o diabo faz contra nós é inútil, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Acontece que existe a outra via, que é a tática do diabo de caluniar Deus para nós, de plantar no nosso coração e na nossa mente sementes de desconfiança. E isso muitas vezes funciona, e funciona muito mais do que a gente gostaria de admitir. E o nosso coração se enche de dúvida. E a gente não declara a nossa dúvida com palavras, a gente declara a nossa dúvida com a falta de palavras. Isto é, com a falta de oração. Porque se orar é admitir a sua incompetência e a sua necessidade de Deus, não orar é desconfiar que Deus seja bom, que Ele ouve, que Ele responde, e acreditar que você pode resolver com a sua força, com a sua inteligência, com os seus recursos. A nossa vida de oração é pobre, e uma vida de oração pobre é uma declaração de incredulidade. Você pode até dizer que crê, mas se você tem uma vida de oração pobre, na prática você não crê, ou pelo menos não crê como deveria crer. E quando nós oramos, nós fazemos pedidos errados a Deus, como disse Tiago, vocês não oram, e quando oram, quando vocês não pedem, quando pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Porque ao invés de nós pedirmos a paz que Jesus prometeu, a gente pede que Ele resolva os nossos problemas, que Ele nos liberte de todas as nossas dores, que Ele atenda todos os nossos caprichos, que foram coisas que Ele não prometeu. Porque não tenha dúvida, pedir a Deus o que Ele já nos prometeu é garantia de receber, porque é uma oração alinhada com a vontade dEle e com aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. É por isso que a oração é sua arma mais poderosa contra a incredulidade que drena a paz que vem até você, que está disponível para você, porque é fruto do Espírito Santo. Mas a Bíblia também fala de paz com as pessoas. Em Romanos 12, 18, Paulo disse que nós devemos fazer tudo o possível para viver em paz com todos. Você conhece o texto. Façam tudo o possível para viver em paz
com todos. Jesus disse lá no Sermão do Monte que os pacificadores, aqueles que promovem a paz, são bem-aventurados, são abençoados por Deus de uma maneira especial. Agora, sejamos honestos, né? Viver em paz com as pessoas exige muita disposição, muita paciência, e é muito comum essa disposição faltar. E quando essa disposição falta, a gente treta, a gente entra em conflito, ou para não entrar em conflito, a gente faz uma outra coisa tão ruim quanto entrar em conflito, que é estabelecer um tipo de paz de aparência. As aparências, tudo parece estar tranquilo, tudo parece estar em paz, só que não. E para manter a aparência de paz, a gente fecha os olhos e a gente passa a tolerar coisas erradas na nossa atitude, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos outros. E aí, a gente, para manter uma aparência de paz, permite que a injustiça se estabeleça. E o preço para manter esse estado de paz aparente é muito alto. É muito alto. Custa a perda da nossa paz interior. Custa a perda da paz genuína nos nossos relacionamentos com as pessoas. E custa a perda da qualidade da nossa comunhão com Deus, porque nós estamos fazendo vistas grossas para situações de injustiça. A paz verdadeira nunca se conquista fugindo de um conflito, evitando um confronto, convivendo com o erro, jogando a culpa no outro, negando a nossa própria responsabilidade ou a nossa parte na responsabilidade de tratar o problema, de tratar as divergências. E sendo a paz uma qualidade do fruto do Espírito, quando nós renunciamos a ela, nos conformando com uma paz de aparência, nós estamos desprezando os recursos que o Senhor Deus nos dá para viver bem. Lembre-se, tudo aquilo que Deus exige de nós, Ele nos dá primeiro. 2 Pedro 1,3 diz que Deus, com seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, para uma vida de piedade, para uma vida boa, agradável. Então, não aceite paz de aparência, porque paz de aparência é inimizade velada, é injustiça estabelecida. E se não for possível estabelecer a paz porque a outra pessoa não aceita, entregue nas mãos de Deus, porque aí já não é um problema de paz, é um problema de injustiça, e o problema passa a ser de Deus e não seu, e a sua dedicação, o fato de você ter feito tudo para estabelecer a paz, será reconhecido por Deus, e Ele te dará a paz. Mas não desista fácil, né? Tenha certeza de que você fez tudo o que podia, porque o Espírito de Deus é fonte de paz e a nossa força para promover paz. A paz com Deus, paz em nós, paz com as pessoas. Essas são as três expressões de uma mesma e única paz que chega a nós como uma dádiva, como um presente, como fruto do Espírito Santo. E nós recebemos esse presente de Deus. E a nossa responsabilidade não só desfrutar dele, como também cultivá-lo, promovê-lo, experimentar.
Eu soube que semana passada as aulas voltaram na rede de ensino da Ucrânia, apesar da guerra, mesmo estando o país em estado de guerra. Já faz mais de 6 meses, a guerra então se tornou parte da rotina da vida, entre aspas, normal dos ucranianos. E quando eu vi essa notícia, isso me fez pensar nas tantas pessoas que vivem sem Jesus e, portanto, vivem sem paz com Deus, estão em guerra contra Ele, andam em inimizade com Ele, mas como os ucranianos tiveram que se acostumar com a guerra, essas pessoas se acostumaram a viver nessa situação terrível, essa situação extremamente perigosa. E talvez esse seja o seu caso. E se for, eu quero convidar você a deixar essa situação, a sair hoje mesmo dessa situação, entregando sua vida a Jesus e permitindo que Ele estabeleça a verdadeira paz. Mas existe um outro tipo de situação que é tão triste quanto essa. Aí já é situação de crente, problema de crente, que é desfrutar com Deus, estar tão familiarizado com o sagrado, com a presença, com o cuidado de Deus, que você já não para pensar e para reconhecer o privilégio que você tem e quão maravilhoso isso é. E não se importa em experimentar até o fim, tudo quanto puder, dessa paz, dessa presença maravilhosa, e muito menos de promover essa paz que pode ser levada às pessoas que você ama, que estão perto de você, por meio do Evangelho de Cristo, que você foi chamado para anunciar. E como a paz de Cristo, ela se manifesta assim, nessas 3 expressões, eu quero que você se comprometa a realizar 3 exercícios espirituais bem simples essa semana. Primeiro, de hoje em diante, ao acordar pela manhã, antes de dormir, celebre esta bênção maravilhosa que é viver em paz com Deus. Não acorda e vai olhar no celular, não acorde e já sai correndo para o trabalho, mas acorde e agradeça a Deus. Celebre, Senhor, como é bom saber que o Senhor me ama e que por meio de Cristo nós estamos bem, nós estamos em paz, nós somos amigos e o Senhor me conduz. Não faça outra coisa antes disso. Tempinho tão curtinho que você pode dedicar a reconhecer como é bom viver em paz na presença de Deus. Faça isso então, a partir de hoje, ao acordar e antes de dormir também. E, se possível, durante o decorrer do dia, né? Esse é o primeiro exercício espiritual. Isso deve ser um hábito. Mas não um hábito ao ponto de se tornar algo que você faz no automático. Senão vira um tipo de reza, né? Faça isso com consciência, com reflexão. Segundo exercício espiritual, essa é boa. Eu quero que você pense agora, nesse exato momento, num tipo de situação que mais tem consumido a sua
paz. Talvez seja um problema que você está enfrentando nesse momento. Ou um tipo de coisa que é recorrente na sua vida. Eu sei que eu posso excluir, por exemplo, qualquer coisa relacionada ao trânsito. Isso não é problema que você tenha. Talvez eu ou o César, né? Mais ninguém. Mas pensa nisso. Um problema específico. Não é para pensar 2 em 3, só em um. O problema ou a situação da vida, do dia a dia, que acontece todo dia, toda semana, que drena a sua paz. Você vai passar, a partir de hoje, a olhar esse problema, não só como um problema, mas como uma frente perigosa de batalha na sua luta contra a incredulidade. Porque se essa situação está tirando a sua paz, é porque, no fundo, nessa situação, você não tem crido na suficiência de Cristo. É uma batalha contra a incredulidade. Eu tenho conversado com Jesus sobre semáforos. Por que que um negócio que é inanimado me deixa tão irritado? Porque semáforo é inanimado, né? Mas às vezes parece que ele tem vontade própria. E parece que ele te vê chegando. Eu tenho essa impressão, Marlete, que ele me viu. Eu sei que ele me viu, eu tenho certeza que ele me viu. E aquilo me tira do eixo. Como você pode sair do eixo com um negócio que é inanimado? Então, esse é o segundo exercício. E o terceiro? Considere um relacionamento que você rompeu. Ou que não rompeu, mas você entregou aquele relacionamento a uma paz de aparência. E se comprometa hoje, diante de Deus, a fazer o que estiver ao seu alcance para estabelecer a paz. Uma paz verdadeira. Uma paz genuína. Eu acho que essa vai ser a mais cascuda, né? Mas a gente precisa dar esse passo. A gente precisa. Eu sei que, no seu caso, pode ser aquele seu tio bolsonarista, ou aquele seu sobrinho petista, não importa. Viva em paz. A paz de Cristo nos preenche, porque a paz que Cristo nos dá é uma paz que vai além. Ela é sobrenatural. Ela vem do Espírito Santo. E o Espírito de Deus é a nossa fonte de paz e a nossa força para promover a paz. Que Deus nos abençoe. Amém.